Outros viajam no tempo como um dragão negro ou um tigre branco. Mas eu viajei no tempo e me tornei um gato laranja. Não apenas me deito todos os dias nas pernas longas e esguias cobertas por meias pretas da minha dona. Posso até tomar banho aconchegado com a minha dona. No entanto, quando eu estava prestes a me meter entre os seios grandes da minha dona, acabei sendo transmitido ao vivo para o mundo todo. Toda a humanidade sabe que eu sou um gato lascivo que adora se aconchegar com belas mulheres. A minha dona, que é a responsável por mim, participou de um programa chamado Super Animal de Estimação. É um programa de variedades que filma o que acontece com os pets quando os donos não estão em casa. É uma coluna sobre os comportamentos que os pets têm. E à medida que o programa continua a ser transmitido, meu segredo também vai se revelando cada vez mais. Isso deixou o mundo em choque. Nesse momento, na transmissão ao vivo, o gato laranja, que antes estava preguiçoso, de repente ficou alerta. Ele começou a andar a passos largos em direção à mesa de café. Seus olhos de gato estavam fixos naquele frasco de remédio para resfriado. Essa dona responsável por mim esqueceu de trazer o remédio novamente. Parece que precisamos levar isso para ele. Olha, o grande rei está interessado no frasco de remédio na mesa de café. Vamos fazer esse frasco rolar. Isso vai ser muito divertido. Com os comentários do chat, os 4 convidados no estúdio de transmissão não estavam apressados em dar uma resposta, mas queriam ver o que eu faria a seguir. Quando cheguei perto do frasco de remédio para resfriado, levantei a pata de gato e agitei. O remédio rolou em direção à mesa de café. De fato, esse gato tratou isso como um brinquedo. Quando um dos convidados levantou a caneta, estava prestes a começar a descontar pontos. Então, eu de repente saltei para a frente. Com minhas patas peludas, segurei o remédio. Grande rei, você percebeu que errou? Como isso seria possível? Ele deve não ter se divertido o suficiente. Ele quer rolar o remédio de volta. Enquanto os espectadores do Livestream faziam suas suposições. No momento seguinte, eu corri até o canto da parede. Peguei a mochilinha no canto e coloquei ao lado da mesa de café. Em seguida, a pata do gato se agitou. Abriu o zíper da mochilinha. Saltou novamente sobre a mesa de centro. Fez o frasco de remédio rolar na mesa. Com isso, o frasco caiu dentro da mochila embaixo. Os espectadores da transmissão ao vivo estavam extremamente surpresos. Ele parece que queria colocar o frasco na mochila. Gatos são inteligentes? Espera, grande rei, isso não parece uma brincadeira. E agora, como ele vai se comportar como um especialista? Esperando ansiosamente pela resposta online. Com o som de uma tosse, o especialista em zoologia, Song Gang, começou a analisar. Ele disse que a inteligência dos gatos é equivalente à de crianças de 2 a 3 anos. Este gato certamente tem um objetivo ao fazer isso. Vamos tentar adivinhar. Assim que as palavras de Song Gang terminaram, outros convidados também começaram a encontrar razões. Analisaram que o grande rei poderia estar imitando os movimentos da dona. É importante lembrar que alguns animais têm uma capacidade de imitação incrível. Eu também acho que sim. No entanto, a inteligência deste gato não é baixa. E neste momento, a amante de animais Wang Lan fez uma nova observação. Será que ele está querendo sair? Ele ainda está com uma chave no pescoço. Não é possível que o pensamento de um gato seja tão complexo. No entanto, enquanto todos no estúdio ao vivo estavam especulando, vi que eu na tela peguei a mochila e fui até a porta. Eu pulei, e com um estalo, a porta se abriu diretamente. No instante, o chat do estúdio ao vivo explodiu. Não foi dito que, depois da fundação do país, os animais não podiam se tornar espirituosos? Ele simplesmente saiu assim. Rápido, avise a polícia, ele está tentando fugir de casa. Mamãe, me perguntei por que estou de joelhos. Eu disse que era por causa de um gato. Olhando para a explosão do chat, a apresentadora do estúdio ao vivo, Wang Li, não queria perder a oportunidade de falar sobre isso. Então, ela começou a falar: senhores, o que vocês acham da ação do grande rei? Song Gang comentou: geralmente, os felinos não conseguem fazer isso. A habilidade de imitação do grande rei é realmente forte. Ele deve ter aprendido ao ver a dona abrir a porta. Eu estou bem curioso sobre as ações que ele fará a seguir. Para onde ele está indo com o remédio? As palavras do Song Gang também despertaram a curiosidade dos espectadores da transmissão ao vivo. Mas quando vi a imagem da transmissão ao vivo novamente, só vi que eu saí pela porta segurando uma mochila pequena. Virei e bati. A porta que estava aberta se fechou novamente. Em seguida, eu fui até a porta do outro lado segurando a mochila, colocando na boca a mochila que estava segurando. Eu bati na porta 3 vezes. E nesse momento, veio de dentro da casa uma voz antiga e profunda: grande rei, é você? Não bata mais, eu vou te receber. Assim que a porta se abriu, um velho de cabelos brancos apareceu diante de mim. No entanto,
O convidado que estava bebendo água na transmissão ao vivo, ao ver que era um velho, não conseguiu evitar e começou a cuspir. Até os espectadores da transmissão ao vivo estavam todos se divertindo muito. Esse velho não tem jeito. Eu vou rir na transmissão. Grande rei, eu também não aguento mais. Esse velho é muito malvado. E aquele velho de cabelos brancos, ao abrir a porta, olhou ao redor rapidamente. Em seguida, disse, ainda não amanheceu. O que você quer comigo? Mas primeiro eu deixo claro. Hoje em casa não vamos fazer peixe. Quando o velho terminou de falar, minha expressão escureceu. Imediatamente olhei para minha mochila pequena embaixo de mim. E aquele velho de cabelos brancos parecia entender o que eu queria dizer. E apressadamente disse, você quer que eu te ajude? Justamente quando o velho se agachou, pronto para pegar a mochila pequena. Levantei minha pata de gato e pressionei sua mão. Ele observou meu movimento. O velho de cabelos brancos, um pouco confuso, perguntou, não era isso que você queria dizer? Eu abaixei a cabeça e usei minhas patas da frente para abrir a mochila. De dentro, puxei um cartão de ônibus com uma corda. Pequeno. Então você queria que eu colocasse isso em você. Em seguida, o velho de cabelos brancos amarrou o cartão de ônibus no meu pescoço e checou várias vezes para ter certeza. Certifique-se de que a corda não se solte. Em seguida, fechei a mochilinha, amarrando-a firmemente em mim, usando isso como um brinquedo. O velho de cabelo branco deu um tapinha na minha cabeça. Depois, ele ordenou, está bom. Grande rei, volte para casa cedo. Da próxima vez, vou te fazer cabeça de peixe. Em seguida, virei e fui em direção ao elevador. Saltei de uma vez. Com as patas dianteiras, bati no botão do elevador. Com a abertura das portas do elevador, saltei novamente. Bati com as patas dianteiras no botão do primeiro andar. Logo, quando cheguei ao primeiro andar de elevador, comecei a me afastar em direção à rua. Grande rei, para onde você está indo? Eu vi que ele pediu para levar o cartão de ônibus. Ele vai pegar o ônibus. Não é possível. Como um gato poderia pegar um ônibus? Enquanto os espectadores comentavam no chat. Nesse momento, cheguei ao banco da parada de ônibus. Deitei-me preguiçosamente no banco esperando o ônibus. Depois de um tempo, um ônibus chegou ao lado da plataforma, com a abertura das portas do ônibus. Eu, que estava deitado na cadeira, me levantei. Não me apressei para pular no ônibus, mas esperei todos os passageiros entrarem, para então pular eu mesmo no ônibus. No entanto, meu movimento foi observado por uma mulher de vestido longo vermelho. Ao ver que eu ia pular no ônibus, a mulher de vestido vermelho instantaneamente ficou insatisfeita e pediu ao motorista para apressar e expulsar este gato. Não deixe esse gato subir. E se ele morder alguém, o que faremos? E o motorista, ao ouvir as palavras da mulher, virou-se de lado, e ao ver que era eu, logo sorriu e disse que o grande rei estava saindo para patrulhar novamente. Rápido, encontre um lugar para sentar. Estou prestes a dirigir. Justo quando o motorista estava prestes a fechar a porta do ônibus, a mulher de vestido vermelho que me observava ameaçou o motorista, dizendo, espere, não feche a porta. Este gato é seu conhecido. Se você não expulsá-lo do ônibus, pode esperar para ser denunciada. Este passageiro, se você quer me denunciar, precisa ter um motivo válido. Se for porque você quer expulsar este gato do ônibus, então eu com certeza não vou concordar. Mesmo se você fizer uma reclamação, não adiantará. Vendo que o motorista não aceitava de jeito nenhum, a mulher de vestido longo vermelho então pensou em outro motivo. Não é que disseram que gatos e cães não podem subir no ônibus? Você deve ter violado essa regra. Então eu vou te denunciar por violar essa regra. No entanto, antes que o motorista pudesse explicar, um passageiro dentro do ônibus de repente falou: o que você disse está errado. Agora a cidade tem uma nova regra. Gatos e cães agora podem subir no ônibus. E daí? Este gato também precisa comprar passagem para subir. Ele não pode andar sem bilhete. Contudo, antes que a mulher terminasse de falar, eu saltei para a máquina de passagem do ônibus. Com um bip, o rosto da mulher de vermelho instantaneamente ficou vermelho. O grande rei é muito esperto. Ele vai comprar a passagem. Ele não vai andar sem bilhete. E desta vez o motorista não olhou para trás. Apenas fechou a porta do ônibus e começou a dirigir o ônibus para longe da plataforma. Com o fim dessa comédia, a mulher de roupa vermelha parecia um pouco resignada, mas relutante. Mas não se atreveu a dizer mais nada. Ele já notou que alguns passageiros estavam com raiva no rosto. Se ele continuasse a falar, provavelmente iria levar uma surra. Em seguida, a mulher de roupa vermelha olhou para mim, e então se dirigiu sozinha para um assento vazio. No entanto, eu não estava com pressa de sentar. Afinal, a mulher de roupa vermelha estava me encarando. Se eu sentasse em um assento vazio, essa mulher certamente continuaria a me encrencar. De repente, nesse momento,
Uma voz velha ecoou dentro do ônibus. Venha sentar aqui. Eu vi uma senhora de cabelos brancos, colocando um pedaço de papel em um assento vazio. Sentindo a boa vontade da senhora de cabelos brancos, eu saltei para o assento vazio coberto com papel. Quando me viu subir, a velha de cabelos brancos ficou um pouco surpresa. Na verdade, ela só queria testar, mas não esperava que, ao gritar, aquele gato realmente tivesse vindo até ela. No entanto, os outros passageiros que viram isso começaram a rir. Todos dizem que os gatos são animais muito espirituais. Desta vez eu vi. O motorista, ao olhar pelo espelho retrovisor, viu a cena na cabine. E um sorriso surgiu em seus lábios. Ela sabia que o grande rei seria querido por todos. Sempre que ele entra, deixa as pessoas no ônibus felizes. Claro, exceto pela mulher que não gosta de gatos. Logo, quando o ônibus chegou à próxima parada, vi que eu pulei do meu assento e fui em direção à porta de trás. Neste momento, a mulher de vermelho que me odiava também se levantou. Com a abertura da porta do ônibus, a mulher de vermelho me seguiu, com a expressão franzida. Que azar! Entramos e saímos juntos. E o motorista não estava nem um pouco interessado nela. Assim que ela saiu, a porta do ônibus se fechou com um estrondo. Embora a mulher de vermelho estivesse chateada por dentro, ela só podia ir embora. Mas, mais curioso ainda, essa mulher de vermelho estava indo na mesma direção que eu. Eu estava na frente, andando em passos de gato, enquanto a mulher de vermelho estava atrás de mim, com o rosto franzido, me seguindo, a uma distância de 10 metros. Quando já havíamos caminhado 60 metros, eu parei de repente, e olhei para trás, em direção à mulher de vermelho. E a mulher de vermelho, ao me ver bloqueando seu caminho, ficou ainda mais irritada. Então ela disse: sai da frente, gato morto. Não bloqueie o caminho, se afaste. No entanto, eu não dei atenção à mulher de vermelho. Apenas a observei enquanto ela se aproximava cada vez mais. Quando a mulher de vermelho chegou atrás de mim, ela estava prestes a levantar a perna para me chutar. Eu de repente me curvei e pulei para o lado. Ao ver isso, a mulher de vermelho sorriu satisfeita, achando que o gato finalmente tinha medo dela. Mas quando a mulher de vermelho deu seu próximo passo, de repente, a expressão do rosto mudou drasticamente. Só se viu que ela pisou em uma massa quente e cheirosa. Essa cena fez com que os espectadores da transmissão ao vivo rissem como gansos. Até a apresentadora e os convidados ficaram boquiabertos ao ver essa cena. Eles também ficaram um pouco atordoados. Em seguida, a apresentadora perguntou com um sorriso aos professores: Grande Rei, isso é uma forma de vingança? E nesse momento, o especialista em proteção animal, Lee Shiven, falou primeiro. Eu não sei se isso pode ser considerado uma vingança. De certo modo, isso foi um descuido da mulher. Claro, não devemos aprender com isso. Precisamos manter as ruas limpas. Nesse momento, outro especialista veterinário, o Daon, também começou a rir. Não sei o que o grande rei está pensando. Eu também não consegui entender o que ele estava pensando. No entanto, o instinto de vingança dos gatos é realmente forte. A maioria dos gatos guarda rancor. Se você incomodá-lo, ele vai guardar rancor por muito tempo. Portanto, os amigos que têm gatos devem ter cuidado. Não provoquem um gato facilmente. Enquanto os convidados discutiam sobre o tema da revanche dos gatos, rapidamente, eu também cheguei ao lugar de trabalho da minha dona. Logo que entrei, vi uma garota de corpo esguio, com uma silhueta encantadora, apareceu na minha visão. Não é a minha dona, a Zhou Shen? Em seguida, corri alguns passos e saltei para a mesa da minha dona. Nesse momento, a Zhou Shen estava concentrada escrevendo um texto publicitário. Ao me ver diante dela, ela ficou instantaneamente surpresa. Grande rei, o que você está fazendo aqui? Você não estava em casa. Eu não respondi às palavras da minha dona, mas apenas virei-me para olhar para a pequena mochila nas minhas costas. Você trouxe algo para mim? Então, Zhou Shen levantou a mão e desfez a pequena mochila que eu estava usando, abrindo a mochila e olhando para o remédio para resfriado dentro dela. Isso a deixou um pouco emocionada. Eu realmente esqueci de trazer o remédio por estar apressada ao sair de casa pela manhã. Agora, minha cabeça ainda está um pouco pesada. Eu inicialmente pensei que conseguiria passar o dia de hoje. Não esperava que o grande rei viesse aqui para me trazer remédio. Em seguida, a Zhou Shen me segurou silenciosamente em seus braços. Instantaneamente, tudo à minha frente ficou escuro. Mas essa sensação era muito macia. Ao mesmo tempo, um cheiro agradável entrou pelas minhas narinas. Não é o cheiro da dona de gato? Agora eu imediatamente entendi. Onde estava? Estava de fato em cima dos seios da dona de gato. No entanto, quando eu lutava para escapar dos seios da dona de gato, os espectadores da transmissão ao vivo começaram a ficar invejosos ao ver essa cena. Eles começaram a comentar no chat. É isso que chamam de amor da dona? Grande rei,
você deveria descansar um pouco. Deixe-me fazer isso, grande rei. Você não deveria estar se divertindo? O que significa essa sua luta? Com os suspiros dos espectadores da transmissão, Zhou Shen me colocou no chão. Talvez ele também tenha sentido meu desconforto. Em seguida, levantei minha pata dianteira. Empurrou o frasco de remédio na frente da dona do gato. Olhando para o remédio para resfriado empurrado à sua frente, Zhou Shen pegou o copo de água e tomou. O remédio para resfriado, não sei se é coisa da cabeça. Neste momento, Zhou Shen sentiu que estava muito melhor depois de tomar o remédio. Até mesmo sua cabeça não estava tão tonta assim. E nesse momento, uma mulher de meia idade se aproximou. Olhando para o frasco de remédio na mesa, disse: Xiao Shen, como você pegou um resfriado? É grave. Diretora, eu já estou muito melhor depois de tomar o remédio. Se não estiver bem, você deve voltar para casa e descansar hoje. Se tiver resfriado, não trabalhe. A saúde é o mais importante. Ah, e sua gata é realmente inteligente. Diretora, estou bem. Só preciso descansar um pouco. Não, o trabalho nunca acaba. Continue com seu projeto amanhã. Por fim, sob a insistência da diretora, Zhou Shen também não insistiu mais. Ela juntou suas coisas e me levou para casa. Enquanto eu e a dona do gato estávamos descendo de elevador, a garota que estava descendo de elevador junto. Ela sorriu e perguntou sobre o gato que você tem. Este gato é tão obediente. Qual é o nome dele? Ele se chama Grande Rei. A menina estava com vontade de acariciar minha cabeça, mas não teve coragem de tocar. Tinha medo de que eu a arranhasse. E Zhou Shen percebeu o que a menina estava pensando e disse: não tenha medo. Você pode cumprimentar o Grande Rei. O Grande Rei vai aceitar. Depois, eu levantei minha pata da frente e estendi. E a menina, nesse momento, finalmente, tocou cuidadosamente minha pata da frente. Ele é tão inteligente. Ele realmente obedece muito bem. Enquanto dizia isso, a menina olhava com um toque de inveja nos olhos. Ao olhar para os olhos da menina, Zhou Shen estava com um olhar cheio de orgulho. Afinal, um gato tão inteligente, qualquer um gostaria de ter. Com o som da porta do elevador se abrindo, Zhou Shen me guiou para fora do prédio. Quando chegamos ao local das bicicletas compartilhadas, Zhou Shen se agachou. Olhei para o dono e disse: Grande Rei, vamos andar de bicicleta compartilhada. Vou suar um pouco, talvez melhore. Grande Rei, se você não fala, eu vou considerar que você concorda. Nesse momento, eu, com a cauda levantada, olhei para o dono. Parece que agora o problema do dono não é tão grande. Ao ver que eu não me opunha com palavras, Zhou Shen pegou uma bicicleta compartilhada. Colocou uma camada de papel limpo na cesta da bicicleta. Depois, disse a mim: Grande Rei, venha subir. Estamos indo. Quando eu saltei na bicicleta compartilhada, os espectadores da transmissão começaram a enviar mensagens. De fato, as meninas realmente amam a limpeza. Para ser sincero, eu até invejo o Grande Rei. Se eu pudesse sentar na cesta, eu ficaria extremamente feliz. Enquanto os espectadores da transmissão estavam admirando, o dono me levou na direção de casa. No caminho, os olhos de Zhou Shen brilhavam de alegria. Ela falou para si mesma: Grande Rei. De manhã, o chefe me disse que eu teria que encerrar meu período de experiência mais cedo. Nesse momento, meu salário vai aumentar bastante. O que você quiser comer, eu vou comprar. Vou garantir que você coma à vontade. E se você não conseguir beber o suficiente? E eu apenas fiquei quietinho na cesta da bicicleta, ouvindo a dona de gato falar. Algumas horas depois, Zhou Shen chegou de bicicleta na porta do condomínio. Assim que desceu da bicicleta, espirrou 2 vezes. Andar de bicicleta não aliviou seu resfriado. Na verdade, o vento piorou seu resfriado. E neste momento, eu estava animado porque estava chegando em casa. Corri na frente, me divertindo enquanto entrava no condomínio. Não percebi nada de estranho na dona de gato. No entanto, Zhou Shen não queria que eu ficasse preocupado. Só consegui segui-lo com dificuldade atrás. Quando finalmente pegamos o elevador de volta para casa, Zhou Shen estava começando a não aguentar mais. Ele se virou para mim e disse: Grande Rei, vou me deitar um pouco primeiro. Depois, vou levantar para fazer o jantar. Após dizer isso, Zhou Shen fechou os olhos e se deitou no sofá da sala. E foi nesse momento que eu finalmente percebi que algo estava errado. O rosto dessa dona de gato estava um pouco anormalmente vermelho. Em seguida, levantei minha pata dianteira e toquei a testa da dona de gato. Estava quente, e a apresentadora e os convidados do programa ao vivo também notaram. Também perceberam a anormalidade da Zhou Shen. Em seguida, a apresentadora disse que parecia que ele estava com febre. Senhores professores, devemos pedir ajuda da equipe para levá-lo ao hospital. E nesse momento, Song Gang, com uma expressão séria, disse para esperar. Vamos observar a reação do Grande Rei. Isso é, na verdade, um teste.
quando o dono fica doente. Como é a reação do animal de estimação? A apresentadora pensou por um momento. E então concordou. Certo, vamos dar 10 minutos para o grande rei. Se não der certo, nossa equipe assumirá. Nesse momento, eu na tela parecia estar cheio de remorso, sabendo que a dona de gato estava com febre. Eu não deveria ter deixado ele andar de bicicleta. Mas agora não é hora de me culpar. Parece que preciso pedir ajuda. E a primeira pessoa que consegui pensar foi o velho da porta ao lado. Então, não hesitei mais. Corri até a fechadura e abri a porta rapidamente. No momento em que a porta se abriu, eu fui correndo com passos de gato até a porta ao lado. Quando o som das minhas patas batendo na porta ecoou, o velho abriu a porta, rindo e reclamando. Ao me ver, ele disse: Seu coelhinho, você vai acabar quebrando minha porta. O que aconteceu? O grande rei me viu levantando a pata da frente. Eu bati na perna do velho de cabelos brancos. Então, virei e comecei a voltar. Para onde você quer que eu vá? O grande rei ouviu a voz do velho. Eu dei alguns passos. Parei na entrada e olhei de volta para o velho de cabelos brancos. Você quer que eu vá para sua casa? Embora o velho estivesse com uma expressão de dúvida, ele trancou a porta da própria casa e me seguiu para dentro de casa. Assim que entrou na sala, ele viu a Zhou deitada no sofá. Por que essa criança está com febre? Isso precisa ser levado ao hospital. Mas ele está assim tão confortável. Seria melhor se pudéssemos chamar a família para acompanhar. Enquanto eu pensava, de repente vi o celular do dono do gato. Não sei se os pais do dono do gato estão nesta cidade. Se não estiverem, só restará tentar outros métodos. De qualquer forma, decidi tentar. Em seguida, levantei minha pata dianteira e puxei o celular. E o velho também ficou surpreso ao ver o que eu fiz. Mas ele não interferiu. Afinal, um gato fazendo uma ligação é algo que, até agora, nunca tinha visto. Mas ainda bem que o dono do gato não colocou senha no celular. Caso contrário, não conseguiríamos operar. Em seguida, puxei o celular até os pés do velho de cabelo branco. Pequeno, você está me dizendo para eu ligar para o hospital ou para quem? Ouvindo as palavras do velho de cabelo branco, apontei com minha pata dianteira para o botão do telefone. Depois, apontei para os contatos. Você está me dizendo para entrar em contato com a família dele, certo? Neste momento, o velho também entendeu. Ele, então, decidiu abrir as informações do contato. E eu novamente usei minhas patas peludas da frente para apontar para a tela do celular. Um contato que chamava de papai. Ter o telefone do pai dele já é bom. Vou ligar para ver. Em seguida, o velho de cabelo branco discou o número. Mas o telefone tocou por muito tempo e ninguém atendeu. Enquanto eu e o velho estávamos esperando ansiosamente. Nesse momento, do outro lado da linha, em uma sala de reuniões espaçosa, havia um homem de meia idade presidindo a reunião, sob a lembrança da secretária ao lado. Ele finalmente notou seu celular. Alguém estava ligando. Enquanto o homem de meia idade pegava o celular, ao ver o telefone da filha, o homem se levantou rapidamente e saiu da sala de reuniões com o telefone na mão. E imediatamente retornou a ligação para a filha. No momento em que a ligação foi atendida, o homem disse rapidamente: Shen, o que aconteceu? E do outro lado, houve um momento de silêncio. De repente, uma voz feroz e autoritária veio. O homem de meia idade tremeu a mão ao ouvir a voz. Depois de alguns segundos, do outro lado da linha, uma voz idosa ressoou novamente. Senhor Zhou? Sou o vizinho da sua filha, Zhou Shen. Ela está com febre agora. Pode ser necessário levá-la ao hospital. Após o velho explicar a situação novamente, um homem de meia idade falou com um tom de súplica. Por favor, senhor, cuide dela mais um pouco. Estou indo para aí agora. Certo, eu vou esperar vocês aqui. Quando o velho desligou o telefone, ele se virou e me encarou, dizendo: Pequeno coelho, é melhor você não ter nascido. Quase me deu um infarto de susto. No entanto, eu não levei a sério as palavras do velho de cabelos brancos. Só de olhar para o coletor de cocô no sofá, me sinto um pouco deprimido. Com a cabeça baixa. Depois de mais de 10 minutos, 3 ambulâncias chegaram ao prédio. Com a abertura das portas, viu-se o diretor do hospital, entrando com alguns profissionais de saúde na casa. Após uma série de exames, não havia grandes problemas. Apenas fadiga e cansaço causados pela febre. É só tomar um pouco de remédio e fazer uma injeção. Mas é preciso prestar atenção ao descanso. No entanto, o diretor só está examinando agora. O tratamento posterior ainda precisa ser decidido quando alguém chegar. Com a chegada do pai da Zhou, o diretor rapidamente se apresentou a ele. Ao ouvir o diretor dizer que o estado de Zhou Shen não era grave, o semblante severo do pai da Zhou finalmente se suavizou. E nesse momento, o velho também entrou no quarto. Ao ver o pai da Zhou, disse-lhe: Senhor Zhou, é bom que você veio.
A garota fica sob seus cuidados. Então eu vou voltar. Depois de ouvir o velho terminar de falar, o pai da Zoe então reconheceu que era a voz de quem ligou mais cedo. Ele rapidamente apertou a mão e agradeceu ao velho. Você teve muito trabalho. Vou visitá-lo pessoalmente para agradecer. Mas o velho apenas fez um gesto com a mão. Depois apontou para mim. Você deve agradecer ao seu gato, o grande rei. Foi ele quem percebeu que a garota não estava bem. Tudo isso é mérito do grande rei. Ouvindo as palavras do velho, o pai da Zoe finalmente olhou para mim. Na verdade, eu já vi este gato quando entrei. Já aconselhei minha filha a dar o gato. Mas quem diria que a filha ficou tão nervosa? Quase se desentendeu com ele. Por causa disso, já faz um tempo que não falo com ele. Mas desta vez a filha está doente. É uma boa oportunidade para fazer as pazes com a filha. Quanto ao que o velho estava dizendo, é um pouco exagerado. Afinal, o que um gato pode fazer? O velho de cabelos brancos viu que o Sr. Zou estava um pouco cético. Ele apontou para a câmera na parede e disse que seu gato participou de um programa de animais de estimação. Dê uma olhada no programa e você verá o quão incrível é seu gato. Quando o velho terminou de falar, ele saiu do quarto. Antes de ir, ele ainda deu uma acariciada na minha cabeça. Com a saída do velho de cabelos brancos, o diretor do hospital que estava na sala apressadamente pediu conselhos ao Sr. Zou. Afinal, os sintomas de febre da Zou Shen ainda precisam ser tratados. Então, a minha filha precisa ser internada? Pode ficar internada para observação durante 2 dias. Mas a doença da sua filha vai melhorar logo. Então vamos interná-la. Quando o pai da Zou terminou de falar, o diretor do hospital e a equipe médica levaram a Zou Shen, que ainda estava dormindo. Na sala, só restaram eu, o pai da Zou e um gato. Ficamos nos encarando assim. Embora eu soubesse que o pai da Zou não gostava de mim. Mas e daí? Afinal, você não é o dono do gato. Eu não vou te servir. Então, virei-me e pulei no sofá. Me acomodei no sofá e dormi. E ao ver esse gato, o pai da Zou ficou com um pouco de dor de cabeça. Para ele, esse tipo de animal, ele não entendia absolutamente nada. Ele até pensou em se virar e ir embora. Mas se ele fizesse isso, e a filha soubesse, teria certeza de que eles brigariam de verdade. Ao pensar na filha, eu segurei, enquanto o pai da Zou pegou o celular e fez uma ligação. Quando a chamada foi atendida, a voz de uma secretária soou: Senhor Zou, você deve consultar um especialista em gatos. Como posso cuidar bem de um gato? E a secretária ao lado do telefone hesitou, um pouco confusa. O presidente não gosta de animais, nem de gatos. Como ele poderia de repente perguntar sobre gatos? E ele não se atreveria a perguntar isso. Afinal, o Sr. Zou tem uma alta reputação na empresa. Então, respondeu respeitosamente: certo, presidente, vou consultar um especialista em gatos imediatamente. Quando o Sr. Zou desligou o telefone, os espectadores da transmissão ao vivo começaram a rir à toa. O sogro tem uma presença tão marcante. O genro se comportou bem. Parece que o sogro não consegue controlar o grande rei. Desde os tempos antigos, a relação entre sogro e genro nunca foi boa. Isso é verdade. A filha é o casaco de algodão do pai. Uau, sem perceber, vocês estão dirigindo de novo. Com os comentários na tela. Não demorou muito. Em breve, o celular do pai de Zou tocou. Quando a chamada foi atendida, ouviu-se a voz sensual da secretária. Presidente, o especialista disse que para cuidar bem de um gato, é preciso dar comida e água para o gato, e também brincar com ele. Depois de ouvir essas palavras da secretária, o pai de Zou desligou o telefone. Pensou por um momento. Ainda assim, fazer comida para o gato era simples. Em seguida, ele olhou ao redor do quarto, procurou por um tempo, e descobriu que não havia ração para gatos. Então, o pai de Zou fez uma ligação. Em breve, o assistente trouxe uma sacola de ração prêmio até a porta. Quando o pai de Zou despejou a ração e água na tigela, ele acenou para mim e disse: gatinho, venha comer. Aqui tem ração gostosa para você. Eu olhei para o pai de Zou e não me levantei. Não é que eu não quisesse comer, mas é que eu nunca como ração para gatos. E o pai de Zou também era esperto. Ele viu que eu não me levantei, e imediatamente fez outra ligação, com um tom um pouco severo. Ele disse à secretária: como você pode dizer que os gatos gostam de ração? O gato à minha frente definitivamente não gosta. Presidente, eu também não sei. Vou perguntar aos especialistas. Pergunte, eu estarei esperando. Neste momento, o pai Zou estava um pouco irritado, mas ele também queria cuidar bem deste gato, para não deixar sua filha desanimada. Afinal de contas, ele também não queria que a relação com a filha continuasse ruim. No entanto, no estúdio de gravação, a apresentadora olhou para mim e viu que eu não estava comendo ração. Ela estava confusa. Então disse: professores, não se diz que todos os gatos gostam de ração?
Por que o grande rei parece não gostar? Neste momento, a amante de animais, Wang Lan, disse, isso pode não ser verdade. Alguns gatos não gostam de ração. Isso depende do que o grande rei gosta de comer normalmente. Após ouvir o que Wang Lan disse, Song Gang rapidamente acrescentou que isso estava correto. Ter um gato não é uma tarefa fácil. Vamos falar sobre a questão da alimentação. Alguns gatos realmente têm um paladar único. Eles são difíceis de agradar. A maioria dos gatos não gosta de beber água. Eles também são muito exigentes com a comida. Além disso, o olfato dos gatos é extremamente sensível. Eles podem distinguir aromas sutis e anômalos. Se os ingredientes da ração forem anormais, como vários aditivos químicos, o gato certamente vai recusar. Enquanto todos discutiam no estúdio ao vivo, o telefone de Zhou Pai tocou. Ele achava que era a secretária ligando. Mas do outro lado da linha estava a voz da filha Shen Shen. Você foi à minha casa? O que você fez com o grande rei? Embora Zhou Shen soubesse que o pai não gostava de gatos, ela estava mais preocupada que Zhou Pai pudesse me tratar mal. Ouvindo as palavras nervosas da filha, Zhou Pai rapidamente tentou acalmar a filha Shen Shen. Você não precisa se preocupar. Eu vou cuidar bem do grande rei. Mas agora há um problema. Eu comprei um pouco de ração para gatos. O seu grande rei não quer comer. Ao ouvir as palavras do papai Zhou, o coração de Zhou Shen, que antes estava pendurado, agora estava completamente aliviado. Então ela disse, pai, sua abordagem está errada. O grande rei é fácil de cuidar. O que eu costumo comer? O grande rei também come. Você não precisa comprar ração para gatos. Basta a nossa comida normal. Papai Zhou acenou com a cabeça e entendeu. Não é só a comida que os humanos comem? Isso é fácil de resolver. Mas Zhou Shen ainda estava um pouco preocupada. Ela falou novamente, pai, deixe o grande rei atender o telefone. Eu quero conversar com ele. Papai Zhou estava um pouco impotente. A filha ainda estava um pouco preocupada comigo. Ele me olhou e sentiu um pouco de tristeza. Depois de todo o esforço para criar a filha, nem mesmo uma gata consegue conquistar confiança. Então, papai Zhou colocou o celular perto da orelha do meu gato e ativou o viva voz. A voz rouca de Zhou Shen soou no telefone. Grande rei, se você estiver aqui, diga algo para eu ouvir, tudo bem? Embora eu não queira falar, mas para não deixar o dono do gato preocupado, eu imediatamente fiz um chamado. E o pai da Zhou, ao ver essa cena, teve um tremor na mão. Ele se lembrou da voz do telefone anterior. Era a mesma que esse pequeno coelho estava fazendo agora. Do outro lado da linha, Zhou Shen, ao ouvir o meu chamado. Assim, finalmente suspirou aliviada. O pessoal no quarto do grande rei agora é meu pai. Ele é uma boa pessoa. Eu não estarei aqui nos próximos 2 dias. Então deixei meu pai cuidar. Você precisa se comportar, ok? E papai, agora o grande rei está participando de uma transmissão ao vivo de animais de estimação. Você não deve interferir. E definitivamente não deve se opor. Caso contrário, eu ficarei muito bravo. Em seguida, Zhou Shen começou a explicar várias coisas, incluindo algumas coisas sobre o programa. O programa. O pai da Zhou olhou ao redor novamente e viu que havia equipamentos de transmissão ao vivo na sala. Isso não quer dizer que tudo que eu fiz há pouco foi transmitido ao vivo? Em seguida, o pai da Zhou pensou um pouco. Parece que não fiz nada fora do comum antes. Quando Zhou Shen terminou de explicar as coisas, Zhou Pai disse novamente, Shen Shen, eu quero levar o grande rei para comer fora. Não tem problema, certo? Sem problemas, você só precisa deixar o grande rei vir junto. Você só precisa falar com ele. Ele é bem obediente. Então, Zhou Shen foi novamente cautelosa e começou a dar instruções novamente. Quando a ligação foi encerrada, Zhou Pai se virou para mim e disse, grande rei, nós vamos comer fora. Agora ele não sabe se esse gato vai ouvir. De qualquer forma, a filha disse, o grande rei parece entender a língua humana. Então, ele não pensou mais nisso. E eu, que estava deitado no sofá, ao ouvir Zhou Pai falando sobre comida, puxei minhas orelhas e levantei. Uma coisa tão boa como comer. Eu definitivamente não posso perder. Ninguém deve ser tratado mal, exceto eu mesma. Então, eu segui Zhou Pai para fora da porta. A equipe responsável pela filmagem viu Zhou Pai sair, e trocaram olhares hesitantes. Mas não podiam fazer nada. Afinal, esse é o trabalho deles. Só puderam segui-lo. No entanto, o papai Zhou não se importou muito. Em seguida, soltou um resmungo frio. Quando o papai Zhou me trouxe até a entrada do condomínio, vi que do outro lado do condomínio, havia uma mulher vestindo um terno preto, parada ao lado de um Rolls Royce Phantom. Ao seu lado, estavam 5 ou 6 seguranças vestidos de preto. Eles observavam o entorno com atenção. Quando viram o papai Zhou, a mulher vestida de terno preto começou a correr em direção aos seguranças, correndo na direção do papai Zhou. Assim que a mulher de terno preto se aproximou rapidamente do papai Zhou,
fazendo uma reverência respeitosa. Presidente, esta é a secretária do papai Zou. Ela é realmente bonita. Justo quando eu ainda estava absorto na beleza dela, vi que o papai Zou, com uma expressão séria, disse: você senta no banco do passageiro. Eu e o grande rei sentamos no banco de trás. E foi nesse momento que a secretária percebeu que o papai Zou estava se referindo a um gato. Em seguida, ela olhou para o gato laranja aos pés do papai Zou. Originalmente, este gato se chama Grande Rei. O presidente me pediu para perguntar ao especialista em gatos. Deve ser por causa dele. Ao pensar nisso, a secretária começou a me dar mais atenção. Assim que o senhor Zou se sentou no banco traseiro, ele se virou para mim e disse: Grande Rei. Ao entrar no carro, ouvi as palavras do senhor Zou. Eu ergui a cauda e olhei. O senhor Zou ficou parado, olhando para mim, sem entrar no carro. O senhor Zou ainda achou que sua voz foi um pouco rígida. Em seguida, sua voz se tornou muito mais suave. Entre no carro. Grande Rei, vamos comer coisas boas. No entanto, eu ainda permaneço parado. Não é que eu não queira entrar no carro. É só que eu não gosto de sentar com o senhor Zou. O que é isso de dois homens sentados juntos? Se eu fosse sentar, seria ao lado da secretária de meias pretas. Enquanto o senhor Zou ainda tentava me convencer a entrar no carro, a secretária já estava sentada no banco do passageiro. Ela, compreensiva, disse: Presidente, que tal eu segurar o grande rei? Aqui é bem espaçoso. E Zoubea lançou um olhar severo para a secretária. Você não sabe. O grande rei não gosta de santos. Até eu tenho dificuldade em fazê-lo ouvir. Antes que Zoubea pudesse terminar de falar, vi que eu saltei suavemente para cima da coxa da secretária, sentindo uma leveza fria e macia. Mas ele se recusa a descer. Quanto ao banco de trás do carro, quem quiser sentar, que sente. Olhando o grande rei pulando em minha perna, a secretária olhou cautelosamente para Zoubea no banco de trás. Ela disse em tom de consulta: Senhor Zou, podemos deixar o grande rei aqui comigo? Zoubea imediatamente acenou impacientemente com a mão. O que ele poderia dizer? Só pôde xingar mentalmente o pequeno filhote. Realmente sabe escolher os lugares. E os espectadores assistindo a transmissão ao vivo já estavam rindo. Realmente é grande. O grande rei não se esquece de aproveitar onde quer que vá. Estou impressionado. Nascendo como gato. Na próxima vida, ainda quero ser um gato. Este tratamento, este prazer. Eu odeio não ser o grande rei. Enquanto o Rolls Royce Phantom começava a se mover, eu estava sentada na coxa da secretária. Ainda assim, consegui sentir o conforto deste carro, quando o veículo estava na estrada. A secretária no assento do passageiro da frente consultou o pai Zou. Senhor Zou, para onde vamos? Ao ouvir as palavras da secretária, o pai Zou pensou um pouco e disse: Jinlongchuan. Jinlongchuan é um restaurante muito sofisticado na cidade. Normalmente, as reservas precisam ser feitas com antecedência. Mas o pai Zou, naturalmente, não precisava. Ele sempre reserva uma sala privada lá, principalmente para receber clientes. O pai Zou não estava fazendo isso por minha causa. Apenas que ele costuma ir lá para comer. De qualquer forma, eu também estou com fome. Então vamos para um lugar que ele conhece bem. Enquanto o veículo chegava à frente do restaurante, o pai Zou acabou de sair do carro. Então um homem de meia idade se aproximou. Senhor Zou, que coincidência! Não esperava encontrá-lo aqui. Olhando para o homem de meia idade à minha frente, o pai da Zou também parou e respondeu: Chefe Zhan, você também está aqui para almoçar hoje? Sim, estou recebendo clientes. Se soubesse que você viria, eu teria esperado para vir com você. Eu tenho um negócio para discutir com você. Então vamos fazer isso outro dia. Eu também decidi vir aqui de última hora. Os dois ficaram conversando na entrada do restaurante. Por um tempo. Foi então que o chefe Zhan notou que eu estava agachado ao lado. Ele imediatamente falou: Senhor Zou, quando você começou a ter um gato? Afinal, na sua memória, o pai da Zou não gostava de gatos. Ao ouvir as palavras do chefe Zhan, o pai da Zou começou a explicar. O gato da minha filha foi temporariamente deixado comigo, para eu ajudar a cuidar dele. Ah, entendi. Senhor Zou, esse gato parece bastante obediente. Quando ela tiver filhotes, você tem que me dar um. Ao ouvir isso, eu fiquei instantaneamente paralisado. Vá se danar. Eu sou um gato macho. Nasci um ovo. E os espectadores da transmissão ao vivo estavam todos rindo sem parar. Haha, vou rir até parar de respirar. Olhem para o olhar do grande rei. O grande rei está te humilhando. Se fosse um homem, eu conseguiria suportar. Se eu fosse o grande rei, eu com certeza ia me aproximar e arranhar esse cara. Até mesmo Zoubea hesitou ao ouvir isso. Ao olhar para mim novamente, percebeu que minha expressão estava estranha. Então, ele encerrou a conversa com um homem de meia idade e me levou para dentro do restaurante. E o proprietário do restaurante, neste momento, ao ver o Zoubea entrar,
Ele imediatamente foi calorosamente ao encontro e o conduziu à sala privada. Ao entrar na sala privada, Zoubea se sentou, olhando o cardápio à sua frente. Não sei o que o grande rei gosta de comer. Que tal pedir um pouco de cada coisa, então? Certamente haverá algo que o grande rei goste. Após Zoubea ter feito o pedido, ele disse ao proprietário do restaurante: Este é o gato da minha filha. Prepare uma configuração de mesa separada para ele. Da próxima vez que ele vier aqui comer, usará esse conjunto de talheres. O dono do restaurante, ao ouvir isso, me lançou um olhar. Ele rapidamente respondeu: Claro, senhora Zou. Eu irei preparar isso para você imediatamente. Quando o dono do restaurante saiu da sala privativa, eu ainda estava pensando nas coisas de antes. Será que esse gordo cabeçudo vai falar alguma coisa? Ele realmente disse que este gato é uma gata. Ele é realmente um idiota. Enquanto eu ainda pensava, xingando aquele homem de meia-idade em minha mente, não demorou muito. A porta da sala privativa se abriu. Eu vi o dono do restaurante acompanhado por um garçom, colocando os pratos na mesa. E ainda trouxe um conjunto de talheres novinho para mim. Ele até foi atencioso e colocou adesivos de gato nos talheres. No entanto, a apresentadora que estava assistindo a transmissão ao vivo, ao me ver, ficou um pouco surpresa ao ver que eu queria comer a comida que eles normalmente comem. Estava um pouco surpresa. Em seguida, ela disse aos 4 especialistas: Senhores, o grande rei terá problemas ao comer esses alimentos? Ao ouvir as palavras da apresentadora, a amante de animais, Wang Lan, começou a falar: Geralmente, ainda não é recomendável que os gatos comam comida humana. É melhor que eles comam ração para gatos. Mas o grande rei é um gato um pouco especial. Não come ração para gatos, também. A saúde do grande rei é um pouco peculiar. Ao dizer isso, Wang Lan ficou um pouco confusa. Afinal, é a primeira vez que vejo um gato assim. E nesse momento, o especialista em proteção animal, Li Shiven, concordou. Eu também concordo com isso. Os alimentos que os humanos consomem, incluindo os pratos, geralmente têm sal e glutamato. Para os gatos, isso não é amigável. Vamos falar sobre o sal, por exemplo. O sal traz vários benefícios para os humanos, mas para os gatos é um excesso sério. Gatos que consomem alimentos com excesso de sal a longo prazo podem facilmente desenvolver edema cerebral, hidrocefalia e uma série de outras complicações graves. Isso pode eventualmente levar à morte. Em seguida, o especialista veterinário Udaon apressadamente acrescentou: há coisas ainda mais graves. Além do sal e do glutamato nos alimentos humanos, existem vários temperos. Para os gatos, o leve resulta em fraqueza. O grave pode causar vômitos, diarreia e desidratação severa. Ao ouvir a adição do especialista veterinário Udaon, os espectadores na transmissão ao vivo começaram a se preocupar. No entanto, o pai de Zou na transmissão ao vivo já começou a colocar um pouco de cada prato com os hashis dentro da minha tigela, e eu estava em pé na cadeira, apoiando as patas dianteiras na borda da mesa, enterrando a cabeça, comecei a comer sem cerimônia. Embora eu não tenha medo da comida humana, mas tenho que dizer que a comida deste restaurante realmente tem um bom sabor. Vendo que eu estava comendo tão bem, o pai de Zou usou os hashis para me colocar mais comida. De repente, eu levantei a cabeça de gato e olhei para o pai de Zou. Olhou novamente para os hashis. Não vou comer mais. Ao ver isso, o pai de Zou ficou curioso. Ele estava comendo muito bem antes. Será que ele se satisfez com isso? Ele estava um pouco incrédulo. Em seguida, ele me serviu um pouco de comida novamente. E desta vez eu simplesmente pulei da mesa. Corri e me deitei em uma cadeira ao lado onde os convidados descansavam. O que aconteceu, grande rei? Você não estava comendo bem antes? Por que de repente ficou irritado? No entanto, a secretária que estava comendo ao lado, depois de olhar para o pai de Zou, parece que ela queria dizer algo, mas não teve coragem. Ao ver isso, ela hesitou em falar. O pai de Zou fez uma expressão séria e disse que se houvesse algo para dizer, era melhor falar. Zou, eu ouvi um especialista em gatos dizer que os gatos são muito limpos. O grande rei também deve ser assim. Isso é algo que ele acabou de lembrar. Mas a advertência já era tarde demais. Ouvindo as palavras da secretária, o pai de Zou ficou um pouco confuso. Ele não estava comendo bem antes? Não, e neste momento, parece que o pai Zou se lembrou de algo. No início, quando estava pegando comida, ele mesmo não estava usando os hashis. Ou seja, os hashis estavam limpos. Na segunda vez que foi pegar comida, eu já tinha começado a comer. Pensando nisso, as veias do pescoço do pai Zou começaram a pulsar. Esse pequeno coelho está me desprezando. Mas o pai Zou não se atreveu a descarregar sua raiva em mim. Quanto mais pensava, mais irritado ficava. Em seguida, o pai Zou despejou sua raiva na secretária. Por que você não disse isso mais cedo? Ao ouvir as palavras do pai Zou,
A secretária se levantou apressadamente. Senhor Zhou, vou imediatamente lavar as tigelas e as x grandes. Ele já deve poder continuar a comer. Justo quando a secretária estava prestes a pegar os utensílios. Nesse momento, o dono do restaurante disse que não era necessário. Eu ainda tenho um conjunto novo de tigelas e AX aqui. Preparei 2 configurações para o grande rei. Enquanto falava, o dono do restaurante pegou um novo conjunto de tigelas e AX ao lado, ainda com o mesmo adesivo de gato. Aproveitou para limpar os pratos e talheres usados. Observando o atendimento do proprietário do restaurante, o pai de Zhou estava bastante satisfeito. Até seu semblante se suavizou um pouco. Quando os pratos e talheres foram trocados, a secretária me chamou, grande rei. Já está na hora de comer. E então eu finalmente me aproximei. Saltei de volta para a cadeira. Ao me ver chegando, o pai de Zhou, por hábito, pegou os AX para me servir. Mas, de repente, lembrou-se de algo. Sua mão parou no ar. Esse pequeno safado realmente tem mania de limpeza. Vendo essa situação, a secretária, compreensiva, disse, Senhor Zhou, deixe que eu faço, já comi quase o suficiente. Está bem, o pai de Zhou acenou com a cabeça. E não se preocupou mais comigo. Começou a comer sozinho. No entanto, ao ver essa cena na transmissão ao vivo, os espectadores começaram a enviar comentários. Sogro, isso realmente o deixou em ordem. Pai do noivo, o genro está torcendo por você. Não fique com medo, haha. Foi tarde demais, o pai do noivo já ficou com medo. Grande rei, fale à vontade. Você realmente precisa de uma secretária. Enquanto isso, o público da transmissão ao vivo estava se divertindo. Eu na tela da transmissão ao vivo, descansando com um semblante de satisfação nas longas pernas da secretária, comendo o que a secretária colocou na minha boca. Estava realmente aproveitando. De repente, a porta da sala privada se abriu. Era uma mulher de estatura baixa e corpulenta. Uma mulher de meia idade, com mais de 40 anos, entrou na sala. O Sr. Zhou é realmente uma pessoa importante. É raro vê-lo. Observando a mulher de meia idade que entrou na sala, o Sr. Zhou franziu a testa. Embora tenha muito dinheiro e poder, não é que ninguém se atreva a provocá-lo. A mulher de meia idade à sua frente era sua concorrente de negócios. Os dois já competiram abertamente e em segredo várias vezes. Essa mulher de meia idade veio para enfrentá-lo. Desde sempre, a empresa da mulher de meia idade está sendo pressionada pela empresa dele. Isso deixou constantemente insatisfeito. E a frase que ele disse há pouco é claramente algo que ele disse de propósito. Fiquei pensando em quem poderia ser. O chefe o quer me ver. Não é apenas um convite por telefone? Será que eu iria recusar? Eu definitivamente não ousaria ser tão precipitado. Caso contrário, as pessoas poderiam me considerar mal-educado. Nesse momento, a mulher de meia idade notou que eu estava deitado sobre a secretária. Então, ela disse, Senhor Zhou, venha comer. Por que você trouxe um gato junto? Gatos não são muito auspiciosos. É melhor se livrar do gato logo. Estou pensando no bem da sua filha. Ao ouvir isso, eu olhei de forma irritada para aquela mulher de meia idade. O que está acontecendo? Você fala o que quiser. Por que está me mencionando? Que falta de sorte, sua. Outro que não sabe se expressar. Ao ouvir a mulher de meia idade falando mal do gato da filha, o pai Zhou também não planejava avisar. Isso é o que você deseja provocar. Não tem nada a ver comigo. Eu não vou me importar com o que aquela gata fizer. Se minha filha acha que o gato é bom, então ele é bom. E nesse momento, a mulher de meia idade ainda estava falando de forma sarcástica. Eu só quero ajudar, de verdade. Não me culpe, Zhou. Afinal, esses gatos não são bons para sua filha. Não diga que eu não te avisei. Vendo que a mulher de meia idade continuava falando da filha dela, o rosto do pai de Zhou escureceu instantaneamente. Essa mulher é realmente repugnante. Sua filha já estava doente. E essa mulher ainda estava sempre mencionando a filha dela. Observando a expressão do pai de Zhou, a mulher de meia idade estava com um olhar satisfeito. Estava prestes a continuar falando quando, então, um garçom entrou correndo, visivelmente nervoso. Chefe, chefe, não é bom, a cobra que estava na cozinha desapareceu. Ao ouvir isso, a expressão do dono do restaurante mudou instantaneamente. Em seguida, ele se virou para o pai de Zhou e disse, Zhou, eu vou dar uma olhada lá fora primeiro. Com algo assim acontecendo, o pai da Zhou também não pôde dizer nada. Em seguida, ele assentiu com a cabeça. Quando o proprietário do restaurante saiu da sala, de repente, eu puxei a orelha. Os olhos de gato estavam fixos na direção do banheiro. Minha reação também chamou a atenção do pai da Zhou. Grande rei, você ouviu alguma coisa? Antes que o pai da Zhou pudesse terminar de falar, de repente, uma cobra de 2 dedos de grossura saiu rapidamente do banheiro, rastejando na direção do restaurante. No momento em que vi a cobra,
O rosto do pai da Zoe e da secretária ficou instantaneamente pálido. Até mesmo a mulher de meia-idade ficou tão assustada que tremia. Ela soltou um grito de medo. No entanto, naquele momento, ao ver a cobra, saltei rapidamente ao lado da cobra. Usei minhas garras afiadas para agarrar a cobra pela parte mais sensível. Logo a cobra parou de se mover depois de lutar algumas vezes. Balancei levemente as patas da frente, um pouco desgostoso. Queria sacudir a cobra morta da minha pata. No entanto, quando ia jogar a cobra morta para longe, ouvi apenas um baque. A cobra morta caiu exatamente na cabeça da mulher de meia-idade. A mulher de meia-idade desmaiou ao ver a cobra morta em sua cabeça. E foi nesse momento que o dono do restaurante, acompanhado pelos garçons, correu apressadamente para dentro. Ao ver a cena no reservado, imediatamente se desculpou com os OBA. Em seguida, levantaram a mulher de meia-idade. Depois que a mulher de meia-idade foi levada, Zoubea veio até mim e se agachou ao meu lado. Com um sorriso no canto da boca, disse: Grande rei, você fez isso de propósito, não é? Ouvindo as palavras do Zoubea, eu puxei a orelha. Levantei a cabeça, confuso, e perguntei: O que você disse? Não entendo o que vocês humanos falam. Vendo que eu não respondi, Zoubea falou novamente: Que tal eu tentar dizer de outra forma? Se você está fazendo isso de propósito, o rabo balança ereto. Se não for de propósito, o rabo balança horizontalmente. Ao ouvir isso, meu rabo ficou imóvel. E nesse momento, o pai da Zou já podia ter certeza que esse pequeno coelho está fazendo isso de propósito. O canto da boca dele voltou a sorrir. Sua filha é um pouco bondosa, com um pequeno coelho sem maldade ao seu lado para protegê-la. Até que é bom. De repente, ele estava um pouco menos contra a ideia da filha ter um gato. E os espectadores da transmissão ao vivo riram do grande rei. Se você não está balançando o rabo, as falhas se revelam. O sogro com certeza percebe que o gengibre envelhecido é mais picante. O grande rei realmente viu a mulher mais velha ficar tonta de medo. Porque estou me sentindo um pouco bem por dentro. Um a mais para a felicidade. E nesse momento, a secretária estava segurando uma toalha molhada. Caminhou até o meu lado e perguntou ao pai da Zou: Senhor Zou, posso ajudar o grande rei a limpar as patas? Ele acabou de pegar uma cobra. Afinal de contas, se eu não limpar as patas do gato agora, daqui a pouco, esse gato ainda vai se deitar na minha perna. Assim que o pai da Zou respondeu, a secretária levantou minha pata dianteira e começou a limpá-la com paciência. E nesse momento, eu estava com os olhos semi-fechados, com uma expressão de prazer no rosto. As mãos dessa secretária são realmente suaves. Justo quando eu estava aproveitando, e a apresentadora assistindo ao programa ao vivo parecia um pouco confusa. Falando para os 4 convidados na sala de transmissão, disse: Senhoras e senhores, os gatos realmente pegam cobras tão bem assim? Nesse momento, o especialista em proteção animal, Lee Shiven, acenou com a cabeça e disse: É verdade. Os gatos conseguem pegar cobras. Os gatos são muito curiosos em relação a várias coisas. Para os gatos, as cobras não os assustam. Ao contrário, eles pegam as cobras por curiosidade. Os gatos são 7 vezes mais rápidos que as cobras. Nos olhos do gato, o movimento da cobra é sempre lento. Eles pegam a cobra como se estivessem passeando. Claro, para os gatos de casa, a probabilidade de encontrar uma cobra é muito baixa, porque os gatos de casa vivem muito bem. Não lhes falta comida. A possibilidade de ver uma cobra também é muito baixa. A situação do grande rei deve ser um acaso. Ninguém sabia que uma cobra apareceria no restaurante. Isso só pode significar que o grande rei, na verdade, está muito alerta ao que acontece ao seu redor. Ele é muito perspicaz. Após o especialista em proteção animal, Lee Shiven, terminar de falar, e naquele momento, na tela, quando eu e o Zoubea terminamos de comer, Zoubea me levou ao hospital. Afinal, sua filha ainda está com febre. Se não fosse pela ordem da filha para cuidar do grande rei, eu teria ido ao hospital agora mesmo, com o carro em movimento. Logo, Zoubea e o grupo chegaram ao hospital. No momento em que a porta do carro se abriu, fiquei ansioso para pular para fora do carro. Corri em direção ao hospital, mas logo parei, principalmente porque não sabia onde era o quarto da dona do gato. Só pude esperar que o pai da Zou me levasse para encontrar a dona do gato. E nesse momento, o pai da Zou, ao me ver parar, ficou feliz por dentro e pensou: o pequeno coelhinho, você acha que é muito esperto, mas em momentos críticos, você ainda depende de mim. Mas o pai da Zou deu 2 passos, e também hesitou, como se ele também não soubesse em que quarto sua filha estava. Mas isso não o impediria. Ele imediatamente pediu à secretária para ligar para o diretor do hospital. Alguns minutos depois, viu o diretor do hospital correndo ofegante para fora, ignorando completamente o suor na cabeça. Com um sorriso, informou: Senhor Zou,
A febre da sua filha já passou. Eu a coloquei em um quarto de alto padrão no fundo do hospital. Está bem quieto lá. É um ótimo lugar para descansar. Então, o pai de Zoe acenou com a cabeça satisfeito, agradecendo. Sobre o patrocínio que você mencionou da última vez. Depois, você pode falar com minha secretária. O diretor do hospital ficou contente ao ouvir isso. Ele rapidamente levou o pai de Zoe pelo atalho ao lado do hospital, sob a liderança do diretor do hospital. Logo, o pai de Zoe chegou ao quarto de Zhou Shen. E neste momento, dentro do quarto, uma jovem enfermeira estava cuidando de Zhou Shen. Ao ver o diretor do hospital entrando, ela se aproximou e disse em voz baixa: "A senhorita Zhou tomou o remédio e acaba de adormecer. No momento, sua condição não está muito boa." Ouvindo as palavras da enfermeira, o pai de Zhou sentiu um pouco de dor no coração. Não queria acordar a filha. Então, ele se virou para o diretor do hospital e disse: "Então, não vamos incomodá-la. Podemos apenas esperar do lado de fora." Assim que o pai de Zoe e o diretor do hospital saíram do quarto. Neste momento, eu não saí. Apenas me agachei ao lado da cama da dona. Olhando para o rosto pálido da dona, fiquei um pouco preocupado. Se de manhã eu tivesse impedido ela de andar de bicicleta, talvez a doença da dona não tivesse ficado tão grave. Assim, eu fiquei ao lado da cama da dona. Não sei quanto tempo se passou. Zhou Shen acordou. Ao se virar, viu que eu estava agachado ao lado da cama. Com meus olhos de gato, eu olhei para ela. Então, se animou: "Grande rei, você veio me ver. Meu pai está cuidando bem de mim?" Zhou Shen estendeu a mão querendo que eu pulasse para cima. Mas eu apenas mexi na cauda. Olhando minhas patas dianteiras, não me movi. E nesse momento, Zhou Ba, ao ouvir a voz da filha no quarto, entrou no quarto. Ao seu lado, estavam o diretor do hospital e o médico. Com um tom um pouco ciumento, ele disse: "Por que você só pergunta pelo grande rei? Você também não pergunta se eu estou bem? De qualquer forma, eu sou seu pai. Você não deveria se preocupar comigo também?" Quando Zhou Shen viu seu pai entrar, ela também sentiu um pouco de alegria e imediatamente disse: "Eu me preocupei sim. Eu acabei de perguntar ao grande rei se você cuida bem dele." No entanto, ao ouvir isso, o rosto do pai de Zhou ficou um pouco sério. Não esperava que na mente da filha, sua posição fosse inferior à de um gato. Realmente, é verdade que filha crescida não se pode reter. Em seguida, ele disse de propósito algo que a faria se preocupar. "Ele está bem, mas eu não estou. Por pouco não fui picado por uma cobra." "Que cobra? De onde veio essa cobra?" Zhou Shen, ao ouvir isso, virou o olhar para o pai. Em seus olhos havia uma preocupação a mais. "Nós comemos o almoço. A cobra do restaurante não sei como saiu. Apareceu em nossa sala privada. Hoje, seu grande rei se destacou. Ele pegou a cobra. Caso contrário, poderíamos ter sido picados pela cobra." Enquanto o pai de Zhou começava a contar a história de forma simples, antes que o pai da Zhou pudesse falar, Zhou Shen olhou para mim novamente e me aconselhou seriamente: "O grande rei está bem, né? Ele não foi mordido por uma cobra, foi. Quando você vê uma cobra, deve se afastar. Na próxima vez, não seja tão imprudente." Nesse momento, o pai da Zhou hesitou e não conseguiu continuar a falar. Ele queria que a filha se preocupasse com ele, mas, no fim, acabou se preocupando com aquele gato. Não foi tudo em vão o que eu disse. No entanto, a secretária que estava ao lado viu essa cena e queria rir, mas um pouco receosa. Até os espectadores da transmissão ao vivo, ao verem essa cena, começaram a rir. O sogro foi nocauteado novamente e perdeu para o grande rei. "Sogro, eu estou falando tudo isso tão sério, e a filha ainda não se preocupa comigo. Estou sofrendo por dentro. Sogro, eu digo que você tem um lugar mais baixo no coração da filha do que o grande rei. Você não se importa, né? O sogro nunca venceu o grande rei. Vamos lá." E na tela da transmissão ao vivo, neste momento, eu olho para o pai do Zhou levantando suas patas dianteiras, olhando para mim levantando as patas dianteiras. O pai do Zhou estava com uma expressão confusa. Em seguida, olhou para a filha e perguntou o que isso significava. Depois, Zhou Shen sorriu e explicou: "O grande rei quer subir, mas as patas dele estão um pouco sujas. Ele pediu para você ajudá-lo a limpá-las." No entanto, ao ouvir isso, o rosto do pai do Zhou ficou sério novamente. Esse pequeno coelhinho realmente se acha o dono do gato. No entanto, o pai do Zhou ainda procurava uma toalha para limpar as mãos. Não há o que fazer. Quem mandou a filha mimar esse gato? E, nesse momento, a secretária já havia encontrado uma toalha molhada. Ela se aproximou do pai do Zhou e disse: "Senhor Zhou, eu me encarrego disso." Em seguida, a secretária limpou minhas patas dianteiras e traseiras. Zhou Shen estendeu a mão e me pegou no colo. Olhando para baixo, ela disse: "Grande rei, deixa eu ver se você emagreceu."
E nesse momento, o pai Zou ficou um pouco ciumento ao ouvir isso. Ele pode emagrecer? Come mais do que eu. Pai, não se incomode com isso. Você disse tantas coisas. Você viu se ele rebateu uma palavra? Neste momento, Zhou Shen finalmente percebeu que o pai Zou não estava muito bem com o grande rei. Mas quando Zhou Shen disse isso, deixou o pai Zou sem palavras. Você fala dos outros. Os outros não rebatem. Você deveria se sentir envergonhado de continuar falando. É isso que a filha quer dizer. Mas esse gato realmente não fala. Pela primeira vez, o pai Zou sentiu que um gato como seu adversário era realmente assustador, porque a justiça estava do lado do gato. Ele só podia ser o vilão. Neste momento, eu olhava para o pai Zou com um sorriso feliz usando meus olhos de gato. Eu apenas observava, sem dizer nada. Só isso já está bom. Assim, entre as risadas e bagunças do pai Zou, logo a noite chegou. Como o pai Zou tinha um compromisso à noite, ele decidiu mandar alguém para acompanhar o grande rei. No entanto, ao ouvir isso, Zhou Shen rapidamente recusou. O chefe não precisa enviar alguém para acompanhar o grande rei. Ele pode se cuidar bem sozinho. Zhou Shen ainda está muito tranquilo em relação ao grande rei. Eu também não gosto de estranhos morando na minha casa. Ao ouvir Zhou Shen dizer isso, Zhou Pai também não se opôs. Com o passar do tempo, chegou às 8 horas da noite. Após Zhou Pai me levar para casa, antes de ir embora, ele me disse para esperar por ele. Amanhã de manhã, eu vou te levar para tomar café da manhã. Ouvindo as palavras de Zhou Pai, eu balancei o rabo. Esse pequeno idiota não consegue entender? Após a partida de Zhou Pai, eu tirei um frasco de leite da geladeira. Me deitei no sofá e comecei a assistir TV. No entanto, depois de assistir por um tempo, senti um pouco de tédio. Talvez seja porque o dono não está aqui. Que tal dar uma volta? Falando nisso, eu também não hesitei em sair. Mas desta vez, eu não optei por pegar o elevador, e sim optar por descer as escadas. Embora seja no 9º andar, mas para mim é muito fácil. Em breve cheguei à entrada do condomínio. Enquanto caminhava na rua, vi uma garota não muito longe acenando para mim. Vem aqui, gatinho. Aqui tem uns peixinhos gostosos. Eu olhei para a garota, mas não fui até ela. Apenas a observei ali. E a garota achou que eu tinha medo. Ela colocou um peixinho assado no chão. No entanto, eu ainda não fui até lá. Ao ver isso, a garota ficou um pouco desapontada. Por que você não vem, gatinho? Talvez eu deva levar até você. Então a garota se levantou. Segurando o peixe, ela veio em minha direção. Mas quando ela se agachou, a garota aproveitou a oportunidade para brincar com o gato. Apressadamente pegou o celular para consultar o chefe e o capitão. Já encontramos o fugitivo. Solicito se devemos capturá-lo imediatamente. Aguarde no local. Ao receber a ordem do superior, a menina se levantou e voltou novamente. Ah, era uma detetive mulher. Eu pensei que ela apenas gostava de mim porque eu era bonito. E foi isso que a fez gostar de mim. No entanto, isso despertou meu interesse. Havia realmente um fugitivo por aqui. Em seguida, me aproximei um pouco, fingindo estar interessado em um peixe. Me preparei para ver o que estava acontecendo. Afinal, eu nunca tinha visto uma captura de fugitivo ao vivo. Justo quando eu estava agachado ao lado da churrasqueira. Naquele momento, a menina retornou ao local da churrasqueira. Ao seu lado sentava um jovem de cerca de 20 anos. Os dois estavam sentados em cadeiras, fingindo comer churrasco enquanto esperavam por reforços. Neste meio tempo, os olhares estavam sempre voltados para o mesmo, que também estava comendo churrasco, de boné estilo Duke Bill. Este é o fugitivo? Justo quando eu estava pensando nisso, de repente, neste momento, o homem de boné estava quase terminando de comer. Parecia que ele havia percebido algo. Ele se levantou para pagar a conta e saiu da barraca de churrasco. Isso fez com que o casal que estava esperando mudasse seus planos. Então os dois tiveram que mudar de plano de improviso e seguir na direção do fugitivo. Observando aqueles dois detetives se afastarem, eu também os segui, apenas para ver a confusão. Claro que eu precisava ver até o final. Não dizem que os gatos têm um coração curioso? E agora eu sou aquele gato curioso. Quando o fugitivo passou por um beco, ele de repente virou e entrou no beco. Ao ver o fugitivo entrar naquele beco escuro, os jovens detetives hesitaram por um momento, e então os seguiram. Ao ver isso, eu senti que algo estava errado. O fugitivo parecia ter notado os jovens detetives. Em seguida, acelerei meu passo de gato. Quando cheguei ao topo da parede do beco, vi que o fugitivo estava segurando uma faca curta. Ele estava contendo a respiração, esperando a aproximação do jovem casal de detetives. Ele não hesitaria em usar a faca. De qualquer forma, ele havia conseguido escapar agora. Se fosse pego de volta, não teria uma boa vida. À medida que o jovem casal de detetives se aproximava, o fugitivo
Estava prestes a erguer a faca curta. Justo nesse momento, um som de vento soprou ao lado do ouvido do fugitivo. E de repente, ele sentiu uma dor aguda no pulso. A mão do fugitivo, que segurava a faca, de repente perdeu a força. E a faca caiu no chão. Após ouvir o som, o jovem casal de detetives gritou imediatamente: "Quem está aí? Não se mova!" Ao mesmo tempo, os dois ligaram as lanternas dos celulares. Quando iluminaram a frente, avistaram um fugitivo não longe, com uma expressão pálida. Uma das mãos estava ensanguentada. Depois de algemar o fugitivo, os jovens detetives pegaram a faca do chão. Olhando a faca nas mãos, os dois de repente sentiram um pouco de medo. Se o outro tivesse usado a faca, um deles pelo menos teria se ferido. Em seguida, a detetive feminina perguntou ao fugitivo à sua frente: "Como você se feriu na mão?" "Eu não sei. De repente, fui arranhado." Observando as marcas de ferimento na mão do fugitivo, ela disse, um pouco incerta, ao detetive masculino: "Deve ter sido um gato, provavelmente um gato de passagem. Mas devemos agradecer a ele por me ajudar. Se não, pelo menos uma pessoa teria se ferido." Em seguida, a detetive feminina acenou com a cabeça. Os dois então conduziram o fugitivo para longe. Ao ver o fugitivo sendo levado, eu também voltei para casa descansar. Logo, chegou a manhã do dia seguinte. Neste momento, o pai da Zoe estava de cara fechada parado na porta do quarto da filha. Depois de voltar para casa na noite passada, ele viu aquele programa de competições de animais na internet. Ele descobriu que aquele coelhinho abria a porta sozinho, e que ele também apertava o botão do elevador sozinho. Mas ontem, ele estava fazendo tudo isso sozinho. Ao pensar nisso, o pai da Zoe bateu pesadamente na porta. "Coelhinho, eu sei que você sabe abrir a porta. Eu vi isso no programa. Se você não abrir a porta mais uma vez, eu não vou te levar para tomar café da manhã." No entanto, antes que o pai da Zoe terminasse de falar, ouviu-se um clique, e a porta se abriu. Eu olhei para o pai da Zoe com uma expressão ingênua. Tudo bem, o programa de competições de animais começou novamente. Em seguida, eles se afastaram. Quando o pai da Zoe entrou na sala, aqueles funcionários também entraram. Após instalar novamente as câmeras de transmissão ao vivo, eles se retiraram. Neste momento, o estúdio de transmissão ao vivo. Os espectadores me viram aparecer novamente na transmissão ao vivo. Instantaneamente ficaram animados. "Bom dia, grande rei." Eu vim discretamente ver o grande rei no caminho para o trabalho. "Já estou trabalhando." Também vim ver o grande rei. Enquanto os espectadores estavam animados, o pai Zou, não muito depois de entrar, me levou para fora. Já que ele disse que ia levar o grande rei para tomar café da manhã, ele com certeza tinha que cumprir sua palavra. Caso contrário, este gato é muito vingativo, especialmente se o grande rei decidir se vingar. Xiu Xian ficou com receio. É melhor não provocar esse gato à toa. Enquanto o pai Zou ainda estava pensando nas coisas, eu observei o pai Zou sonhando acordado no elevador. Ele demorou a apertar o botão do elevador. Só pude levantar minha pata da frente e dar um toque no pai Zou. E nesse momento, após ser tocado por mim, ele imediatamente despertou. Ele olhou para baixo, me encarando. Olhando enquanto eu olhava para o botão do elevador, Zoubea só percebeu que o elevador estava parado. Ainda estava no 9º andar. "Grande rei, você não sabe apertar o botão do elevador? Venha apertar." Zoubea estava pensando em desfrutar do serviço do grande rei, mas não pensei que eu só tinha balançado a cauda. Olhando para Zoubea com uma expressão confusa. "O que você disse? Eu não entendo a língua humana." Observando a expressão confusa do grande rei, instantaneamente, o rosto de Zoubea ficou sério. Esse pequeno travesso está fazendo de conta que não entende de novo. Assim foi. Uma pessoa e um gato se encaravam dentro do elevador. Depois de um tempo, Zoubea só pôde desistir resignado. Apertou o botão do elevador. Com o elevador chegando ao 1º andar, Zoubea me levou até a entrada do condomínio. Quando vi a secretária pela primeira vez, eu corri até o lado dela, usando minha cabecinha de gato, esfregando minha cabeça nas suas pernas longas e esguias cobertas por meias pretas. O pai Zou ficou sem palavras ao ver essa cena. Esse coelhinho é realmente safado. Em seguida, o pai Zou também não se importou mais. Assim que entrou no carro, disse à secretária que estava indo para a rua antiga. Logo, o pai Zou e o grupo chegaram ao destino. Após saírem do carro, o pai Zou disse à secretária: "Você e o segurança fiquem aqui nos esperando. Eu vou com o grande rei, está bom?" E os espectadores da transmissão ao vivo ficaram um pouco confusos ao ver isso. O sogro não é muito rico? Por que trouxe o grande rei aqui para tomar café da manhã? Você não entende. O sogro está agindo de forma mais acessível. Em lugares assim, alguns cafés da manhã são realmente deliciosos. São todas lojas tradicionais que já existem há anos. Só de falar, já estou com água na boca.
Infelizmente, não temos uma rua antiga assim aqui. Com os comentários dos espectadores da transmissão, o pai Zou me levou para sentar em uma lanchonete. Depois de me ver sentar, o velho ao lado me olhou com desconfiança. Levantei um pouco a gaiola de pássaros ao meu lado. Falei para o Zou Bea: você precisa ficar de olho no seu gato. Não deixe que ele pegue meu pássaro. Caso contrário, você não poderá arcar com isso. O Zou Bea olhou para mim ao ouvir isso. Embora ele não soubesse se eu teria interesse em pássaros, mas a sensação que ele achava que eu não iria. Afinal, qual gato em casa consegue abrir portas e apertar o elevador? Então ele virou-se para o velho e disse: senhor, fique tranquilo, vamos embora assim que comermos. Meu gato é muito bem comportado. No entanto, antes que o Zou Bea terminasse de falar, uma garota entrou de fora. Ao me ver, ela imediatamente me cumprimentou: gatinho. Nós nos encontramos de novo. Ao ouvir a voz da garota, eu virei a cabeça do gato e dei uma olhada. Não é aquela detetive seu parceiro? Não esperava que ele pudesse me reconhecer. Então a detetive sorriu para o Zou Bea e disse: olá, esse é seu gato? Sim, o gato da minha casa. Vocês se conhecem. Eu o vi ontem à noite enquanto comíamos churrasco. Eu o alimentei com peixinhos. Infelizmente, ele não quis comer. O pai do Zou ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. Esse pequeno danado saiu sozinho assim que eu fui embora ontem à noite. Ele escapuliu por conta própria. Logo em seguida, o Zou Bea disse à detetive que o nosso grande rei não iria comer comida de estranhos. Ah, assim faz sentido que ele não tenha comido meus peixinhos. Em seguida, a detetive conversou um pouco com o Zou Bea e depois saiu da lanchonete. Observando a silhueta da detetive sair, eu fiquei um pouco emocionado. Essa detetive é realmente bonita, mas eu não sei o nome dessa detetive. Que pena. E neste momento, o Zou Bea também percebeu que eu estava olhando para a detetive. Disse, irritado: pare de olhar. Se continuar a olhar, não conseguirá tirar os olhos dela. Ao ouvir isso, eu fiquei com uma expressão boba, olhando para o Zou Bea, que não olha para a garota bonita. Você realmente quer que eu olhe para você, seu velho bagunceiro? Após o Zou Bea me levar para terminar o café da manhã, o velho que estava sempre preocupado e assustado, ao me ver sair, o velho finalmente suspirou aliviado. Ele estava preocupado com o passarinho da casa. Não tinha nem um pouco de vontade de comer o café da manhã. Agora que eu fui, ele finalmente pode comer o café da manhã em paz. E nesse momento, ao sair da lanchonete, Zou Bea me olhou e disse: olha só você. Você assustou o velho de um jeito que ele não conseguia comer. Da próxima vez, não fique de olho nos pássaros dos outros. Eu preciso falar sobre isso com a Shen Shen mais tarde. Ao ouvir o que Zou Bea disse, eu fiquei um pouco confuso. Quem se importa com esse pássaro arruinado? Zou Bea, faça um favor e seja uma pessoa. No entanto, os espectadores da transmissão ao vivo começaram a rir ao ver essa cena. O sogro é muito óbvio. Isso é uma retaliação. Isso é uma vingança descarada. Grande rei, estou tão magoado. Estou prestes a chorar. Desta vez, meu sogro finalmente conseguiu recuperar um ponto. O grande rei está com dificuldade de se defender. Não há como explicar. Posso denunciar meu sogro? Isso é uma armadilha para o grande rei. Com as risadas de todos na sala de transmissão. Nesse momento, o pai Zou me trouxe para o quarto e começou a se queixar para sua filha, Shen Shen. Eu trouxe o grande rei. Hoje, se não fosse por mim, o grande rei teria comido o pássaro de outro velho. Ouvindo o que o pai Zou dizia, Zou Shen não acreditava nem um pouco. Então disse: pai, não me engane. O grande rei nunca faria uma coisa dessas. Eu levo o grande rei para fora. Ele nunca se importou. Muito menos iria capturar. Vendo que falar mal de mim não teve efeito, o pai Zou só pôde sair desapontado. Com a saída do pai Zou, neste momento, Zou Shen me abraçou, consolando o grande rei, dizendo para não ficar bravo. Eu não vou ouvir o que meu pai diz. Você é o melhor. Você é meu melhor amigo. Quando ouvi isso, meu semblante começou a melhorar. E nesse momento, uma jovem enfermeira ao meu lado disse com um pouco de inveja: seu gato. O grande rei realmente te obedece. Nunca vi um gato tão bem comportado. Isso me deixou tão encantada que até quis ter um gato. O meu grande rei é diferente dos outros gatos. Depois de dizer isso, Zou Shen rapidamente mudou de assunto e disse: enfermeira, você poderia me perguntar quando eu poderei sair do hospital? Agora, ela já está internada há um dia e sente que já está completamente curada. Mas o hospital não quer deixá-la sair. Vendo que Zou Shen estava um pouco ansiosa, a jovem enfermeira sorriu e disse: provavelmente amanhã. Só precisamos observar mais um dia. Se não houver problemas, você poderá sair. Ah, ainda preciso esperar um dia. Não pode ser mais rápido? Enfermeira, isso não pode ser, certo?
Seu corpo precisa ser observado por mais um dia. Isso também é para o seu bem. Você ainda estava com febre ontem, bem alta. Zhou Shen viu que a enfermeira não o deixava ir. Em seguida, fez um novo pedido. Enfermeira, por favor, que tal eu dar uma volta lá fora? Eu realmente não quero ficar no quarto. Tudo bem, eu vou te acompanhar. O ambiente do quintal é bom. Vamos dar uma volta no quintal. Enquanto duas pessoas e um gato saíam do quarto, eles chegaram ao quintal. Enquanto Zhou Shen e a jovem enfermeira conversavam e caminhavam, de repente, um barulho de discussão veio da entrada do quintal. Ao ouvir a discussão, Zhou Shen e a jovem enfermeira olharam para cima. Viram que na entrada do quintal, uma enfermeira estava impedindo alguns pacientes. Por que vocês não nos deixam entrar? Isto é um hospital. Vocês não podem me impedir. Ao ouvir a conversa daquelas pessoas, Zhou Shen perguntou com um pouco de confusão. A jovem enfermeira ao seu lado. Aqui não é permitido a entrada de outras pessoas? Sim, se eles entrarem, todos nós seremos punidos. Entendi, enfermeira. Que tal você ir lá ajudar a convencer? Caso contrário, a enfermeira na entrada do quintal não pode impedir essas pessoas. A jovem enfermeira hesitou ao ouvir isso. Sua tarefa era ficar ao lado de Zhou Shen e não se afastar. Vendo que a enfermeira hesitava, Zhou Shen rapidamente disse: Eu vou dar uma volta por aqui. Você pode me procurar mais tarde. Ao ouvir Zhou Shen dizer isso, a jovem enfermeira ainda estava preocupada que suas amigas não conseguissem impedir. Acabou concordando. Então tudo bem, vocês fiquem aqui. Não se afastem muito. Depois de dizer isso, ela foi em direção à entrada do quintal. Vendo a enfermeira se afastar, Zhou Shen baixou a cabeça e sussurrou para mim: Grande rei, vamos fugir. Eu sabia que essa dona de gato queria fugir. De fato, a enfermeira agora é muito bondosa e fácil de enganar. Em seguida, Zhou Shen me levou de volta ao quarto. Trocou de volta para suas próprias roupas. Antes de sair, deixou um bilhete para a enfermeira e o diretor. Deixou um pequeno bilhete para cada um. Me levou e saiu furtivamente pelo quintal dos fundos. Os espectadores da transmissão ao vivo estavam assistindo a essa cena. Estavam um pouco animados. Por que eu sinto que a deusa fugiu do hospital? Essa cena é tão engraçada. Acabou, minha deusa fugiu. Eu vou acompanhar minha deusa. Da Wang, você precisa cuidar bem da minha deusa. Enquanto isso, no chat da transmissão ao vivo, Zhou Shen suspirou aliviada após escapar do hospital. Agora ele ainda não pode voltar para casa. Se ele voltar para casa, talvez alguém do hospital o mande de volta. Mas se não voltar para casa, para onde mais ele poderia ir? Afinal, hoje ele não precisa ir ao trabalho. Ontem, ele ligou para o diretor do escritório da empresa. O diretor foi muito compreensivo. Deixou ele descansar bem. De repente, Zhou Shen pareceu ter pensado em algo. Então, ele se virou para mim e disse: Grande rei, vamos ao zoológico. O zoológico tem vários tipos de animais. Você vai ver que eles são muito carinhosos. Ao ouvir as palavras do dono de gato, eu hesitei. No zoológico, eu não tenho muita afinidade com eles. Mas agora que estou neste mundo paralelo, parece que nunca estive lá. Que tal dar uma olhada? Então eu respondi: Zhou Shen. Sorrindo, eu disse: Então vamos. Hoje vamos nos dar um luxo. Vamos pegar um táxi para o zoológico. Em seguida, Zhou Shen acenou e parou um táxi. Entramos no carro e seguimos em direção ao zoológico. Uma hora depois, Zhou Shen me levou para dentro do zoológico. Eu olhei ao redor. Parecia parecido com o zoológico do mundo anterior. Mas todos os animais aqui estão em jaulas. Em comparação, um zoológico de vida selvagem pode ser um pouco melhor. Mas Jianshen não tem um zoológico de vida selvagem. Se quisermos ir, teremos que viajar para longe. No entanto, nesse momento, Zhou Shen me viu parado no lugar, com uma expressão boba, olhando para tudo à minha frente. Deu uma leve acariciada na minha cabeça e disse: Grande rei, que animal você quer ver primeiro? Vendo que eu não respondi, Zhou Shen então disse: Que tal nós irmos primeiro ver os pandas? Os pandas são muito fofos. Você com certeza vai gostar deles. Então Zhou Shen me levou até o recinto dos pandas. No entanto, quando cheguei ao recinto dos pandas, depois de dar uma olhada, perdi instantaneamente o interesse. Sempre achei que os pandas eram um pouco lentos. O desenvolvimento do cérebro é muito prejudicado. Antigamente, os pandas eram chamados de bestas que comem ferro. A força de combate deles também era impressionante. Após ver os pandas, Zhou Shen me levou para ver vários outros animais. Vendo que eu estava um pouco desinteressado, Zhou Shen olhou para a placa à frente. E então sorriu e disse: Grande rei, vamos ver os grandes tigres? Você tem medo? Ouvindo o que o dono de gato disse, eu balancei a cauda. Tigres, eu não tenho medo nenhum. De qualquer forma, preso, ele não consegue escapar. Quando vi que a Zhou Shen queria me levar para ver o tigre,
Os espectadores da transmissão ao vivo também ficaram interessados. Esperei tanto tempo. Só queria ver a expressão do grande rei ao ver o tigre. Eu acho que o grande rei não terá medo do tigre. Grande rei, você está me desprezando? No entanto, neste momento, a apresentadora, olhando para os comentários dos espectadores da transmissão ao vivo, em seguida, dirigiu-se aos convidados da transmissão ao vivo, dizendo: senhores professores, todos acham que o tigre teria medo de um gato? Ao ouvir isso, o especialista em proteção animal, Lee Shiven, disse sorrindo: gatos e tigres ambos são felídeos, mas a diferença é que o gato é um animal de estimação, enquanto o tigre é o rei das feras. Se realmente formos compará-los, na verdade, não há como compará-los. O tigre é um grande felídeo. Eles gostam de viver sozinhos. E não gostam de ter seus movimentos limitados na selva. Todos os animais se afastam quando veem um tigre. O tamanho do gato é muito menor que o do tigre. Além disso, os gatos são animais bastante medrosos. Quando um gato vê um tigre que é muito maior que ele ficará com medo. Após ouvir as palavras do especialista em proteção animal, Lee Shiven, a amante de animais, Wang Lan, tinha uma opinião diferente. Talvez alguns gatos tenham medo de tigres, mas também há aqueles que não têm medo. Esse grande rei aqui na minha frente, eu acho que ele não vai ter medo. Ouvindo o contra-argumento de Lan, Lee Shiven não ficou bravo. Ele sorriu e disse: você gosta muito do grande rei. Que tal fazermos uma aposta? Se o grande rei tiver medo do tigre, eu perco e convido todos para um lanche. Vendo que Lee Shiven queria apostar com ela, Wang Lan respondeu, sem se deixar abater, claro. Enquanto todos olhavam novamente para a tela, Zhou Shen estava me abraçando, chegando do lado de um alto muro dentro do Parque dos Tigres. Daqui, podemos ver os tigres claramente. Eu olhei para o tigre dentro do alto muro. A cauda se moveu levemente. Não estava com medo nem um pouco. E não ficou com os pelos arrepiados. De repente, nesse momento, um senhor segurando uma criança parecia estar conversando com outras pessoas. Ele não percebeu que seu neto estava na alta parede. O neto estava pulando de alegria ao ver o tigre. Em um descuido, seu neto escorregou pela parede do recinto dos tigres. E o tigre que estava dormindo em uma pedra, ao ouvir o barulho, levantou-se alerta. Os olhos do tigre fixaram-se intensamente na criança que caiu. Após alguns segundos, o tigre se aproximou da criança. Ao ver a criança cair da alta parede, todos soltaram gritos de surpresa, pensando em várias maneiras de tentar salvar a criança. E o senhor que deixou a criança cair, ao ver a criança cair, já estava desolado. Não sabia o que fazer. Enquanto o tigre se aproximava cada vez mais, Zhou Shen olhou para mim, que estava em seus braços. Ela disse, preocupada: o que vamos fazer? Dai Wang, se você fosse um pouco maior, seria ótimo. Assim poderíamos salvar as pessoas. Eu ouvi a dona de gato dizendo apressadamente. Eu estiquei a cabeça de gato e olhei para a criança no Parque dos Tigres. Essa criança está em perigo. Mas eu parece que não posso fazer nada. Mesmo pulando assim, não consigo impedir o tigre. Afinal, eu sou apenas um gato. No entanto, enquanto eu observava aquela criança, me senti um pouco impotente. Nesse momento, uma voz ecoou na minha mente. Evolução de nível divino. Sistema ativado, anfitrião. Ativando a missão de nível Dai Wang. Salvar a criança que caiu no Parque dos Tigres. Ao completar a missão, o anfitrião poderá adquirir habilidades de Dai Wang. Após o término da voz, uma série de informações apareceu diante de mim. Caramba, esperei tanto tempo. Finalmente, o papai do sistema chegou. Mas essa missão parece difícil demais. Acho que um tigre, com uma mordida, pode me deixar em pedaços. Justo quando eu estava angustiado, uma mensagem do sistema surgiu novamente na minha mente. Como esta missão era de nível difícil, recebi antecipadamente um cartão do grande rei como recompensa, com o poder e a intimidação do rei dos animais, capaz de fazer todos os animais se submeterem. Deseja ativá-lo? Ativar. Assim que as palavras saíram da minha boca, num instante, parecia que nas profundezas do meu ser havia uma besta suprema, que começou a se aproximar de mim lentamente. No entanto, quando eu ativei o cartão do grande rei, Zhou Shen sentiu que eu, em seus braços, estava um pouco tremendo. Ela achou que eu tinha ficado um pouco assustado com o que ele tinha dito. Ela logo tentou me acalmar, perguntando o que havia de errado. Grande rei, não tenha medo, eu não queria que você descesse. No entanto, antes que Zhou Shen pudesse me acalmar, de repente eu pulei de seus braços, pulando diretamente das altas paredes do Santuário dos Tigres. Sem hesitar, Zhou Shen, ao ver isso, tentou me pegar de volta. No entanto, acabei sem nada. E naquele momento, eu estava ao lado da criança. Estava um pouco curioso. Como essa criança caiu e não se feriu de forma alguma? Justo quando estava confuso,
Aquele tigre estava se aproximando de mim. Ele abriu sua enorme boca sedenta. Os espectadores da transmissão ao vivo, ao ver essa cena, ficaram todos nervosos. Grande rei, é melhor você correr. É importante que você se salve. Você não pode salvar a criança. Grande rei, você é apenas um gato. No entanto, quando os espectadores da transmissão ao vivo achavam que eu não sobreviveria, naquele momento, ao ouvir o som, eu me virei e encarei o tigre à minha frente. O tigre, ao ver meu olhar, não continuou em direção à criança. Em vez disso, ficou parado no lugar. Ele pôde sentir o olhar feroz em meus olhos. Esse olhar o fez sentir um extremo perigo. Ele ficou um pouco assustado. No entanto, nesse momento, outros tigres se aproximaram por trás. Quando os olhos se voltaram para mim, fiquei um pouco receoso de me aproximar. Mas, no fundo, o tigre também é orgulhoso. Esse orgulho os fez não recuar. Em seguida, levantei a cabeça do gato e fiz um rugido em direção àquelas algumas tigres. No entanto, nesse momento, as pessoas ao redor do recinto dos tigres ficaram tão impressionadas com a minha voz que não se atreveram a se mover. Até mesmo os espectadores da transmissão ao vivo ficaram assustados. Antes, eles tinham ouvido a minha voz, e definitivamente não havia nada tão imponente e poderoso. Quando eles olharam novamente para a câmera da transmissão, puderam ver que aqueles tigres estavam tão assustados com o rugido, que começaram a recuar. Eles viraram e fugiram. Uau! Esse rugido do grande rei fez com que os tigres fugissem. Minha mãe me perguntou por que eu estava ajoelhado para assistir. Por que eu ouvi o rugido do grande rei? Até mesmo o Zulbeá, que estava assistindo a transmissão, ficou chocado ao ver essa cena. Esse pequeno filhote é muito impressionante. Ele tem um pouco de medo de imaginar o tempo que passou em contato com o grande rei. Embora sentisse que o grande rei era especial, não tinha essa sensação antes. Logo, um sorriso surgiu no canto da boca de Zulbeá. Sua sorte é realmente boa. Até sinto uma pontada de inveja da minha própria filha, por conseguir ter o grande rei, esse gato. No entanto, justo nesse momento, 5 socorristas enviados pelo zoológico correram ofegantes até aqui. Ao olhar para o muro do recinto dos tigres, ficou instantaneamente confuso. Não disseram que era perigoso? Por que aqueles tigres estavam tão longe? E o que está acontecendo com aquele gato pequeno? Ele está parado lá, e os tigres não se atrevem a se aproximar. Olhando atordoado para os socorristas, as pessoas ao redor apressadamente o lembraram para não ficar paralisado. Vá logo salvar a criança. E também aquele gato. Após ouvir o aviso das pessoas ao seu lado, os socorristas rapidamente começaram a soltar a rede de cordas. Mas quando a rede foi baixada, não importava o quanto gritássemos, a criança que caiu na jaula dos tigres ficou completamente paralisada. Vendo essa situação, um dos paramédicos já estava preparado para descer em risco, para resgatar a criança. E nesse momento, Zhou Shen também estava ao meu lado gritando para mim: Grande rei, ajude aquela criança! Ao ouvir a voz da dona do gato, eu, que estava inicialmente alerta para aqueles tigres, me virei para olhar, e percebi a rede que foi baixada. Olhei novamente, e a criança já havia se assustado tanto que se molhou. Havia uma poça de água no chão. Ele mal conseguia se mover. Em seguida, eu fui até ele. Levantei minha pata dianteira e agarrei a roupa da criança. Com a minha puxada, finalmente, consegui colocar a criança na rede. Em seguida, eu também saltei para dentro. Ao ver isso, alguns paramédicos começaram a puxar a rede lentamente para cima. Quando a criança foi resgatada, Zhou Shen imediatamente correu até meu lado. Me segure apertado nos braços. A voz tremendo disse: Grande rei, você quase me matou de medo agora há pouco. O que você vai fazer se eu não estiver mais aqui? E neste momento, na sala de transmissão ao vivo, a apresentadora, um pouco impaciente, falou para os convidados no palco: Senhoras e senhores professores, o que vocês acham sobre um gato pular na jaula do tigre para salvar uma criança? Como vocês veem isso? Ouvindo as palavras da apresentadora, os convidados na sala de transmissão ficaram um tanto silenciosos. Afinal, todos estavam enfrentando isso pela primeira vez. No final das contas, foi a amante de animais, Wang Lan, quem quebrou o silêncio. Coisas assim. Eu acredito que é difícil para qualquer um explicar. Este gato, o grande rei, nos trouxe uma sensação diferente, uma compreensão diferente. Eu quero que nossa compreensão sobre os animais também mude. Os animais não são desprovidos de sentimentos. O que o grande rei está pensando? Eu acredito que ninguém sabe. Mas o fato de que o grande rei teve coragem de fazer isso, já é, por si só, uma lenda. O nosso programa de concurso de animais de estimação se chama Super Animal de Estimação. Pessoalmente, eu estou disposto a votar no grande rei. Acredito que ele tem total direito a esse título. As palavras de Wang Nan também geraram concordância entre os convidados. Nesse momento,
O convidado Udaon também disse sorrindo. Se o programa terminar agora, eu acredito que muitos espectadores votarão no Grande Rei. Vamos esperar para ver. Vamos ver o que o Grande Rei fará neste programa. E quais outras apresentações incríveis ele terá. Enquanto isso, Zhou Shen, ao me levar de volta para casa, ponderou que tanto ela quanto eu precisávamos nos limpar depois. A transmissão ao vivo não era conveniente. Então, ela pediu à equipe de filmagem para interromper a transmissão ao vivo por 1 hora hoje. E a equipe responsável pela filmagem, passando pelo dormitório, também concordou. Entrou no quarto e desligou as câmeras da transmissão ao vivo. E então saiu do cômodo. Depois de ver a equipe se afastar, Zhou Shen imediatamente exclamou que finalmente poderia tomar banho. Grande Rei, vamos tomar banho juntos. Eu não tomei banho ontem no hospital. Hoje é mais um dia. Eu sinto que estou fedendo. Grande Rei, você deve ser um gatinho sujo também. Grande Rei, se não acredita, venha e sinta o cheiro. Sinta os meus pezinhos, estão fedendo? Assim que Zhou Shen terminou de falar, vendo que eu não respondi, ela olhou para trás e viu que eu estava quieto deitado no chão, com um semblante um tanto desanimado. Zhou Shen ficou um pouco preocupada. Afinal, pular no recinto dos tigres para salvar alguém não é algo que qualquer gato teria coragem de fazer. Grande Rei também teve que gastar muita energia. Em seguida, Zhou Shen correu para o banheiro para arrumar suas roupas. Não demorou muito. Zhou Shen saiu do banheiro vestindo lingerie sexy e se dirigiu a mim. Grande Rei, está na hora de tomarmos banho juntos. E nesse momento, eu acordei. E, ao ouvir o chamado de Zhou Shen, me levantei. Eu sinto que estou com um odor estranho. No entanto, ao observar o meu movimento, Zhou Shen começou a rir, não é? Grande Rei, eu disse que você se tornou um gatinho sujo. Venho logo aqui. Ouvi a dona de gato falando. Eu puxei minhas orelhas, olhando para a dona de gato que estava na porta do banheiro. Essa dona de gato está vestida bem fresquinha, mas eu gosto muito disso. Assim que entrei no banheiro, eu saltei para o lugar onde normalmente tomo banho. Ao ver que eu entrei no banheiro, Zhou Shen fechou a porta do banheiro. Com um rosto envergonhado, começou a tirar as roupas. Me abraçou e começou a me dar banho. Quando terminei de tomar banho, Zhou Shen finalmente me soltou e começou a se limpar. Agora estou deitado no sofá. Não consigo nem lembrar da cena anterior. Se eu não fosse um gato, com certeza eu estaria sangrando pelo nariz. 1 hora depois,